Bom dia, meu nome é André Coelho, sou um dos pastores da comunidade cristã Zona Sul. Bem-vindo ao Café Mais Palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua fidelidade, as tuas misericórdias que se renovam cada manhã. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua palavra, Deus, penetre como espada de dois gumes, dividindo alma e espírito, Senhor, e discernindo os propósitos dos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom dia. O meu tema na manhã de hoje é: você aceita ser corrigido? Essa é uma questão muito importante na vida cristã e há vários versículos na palavra de Deus que nos orientam ou nos instruem a esse respeito. Eu gostaria de ler alguns deles. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 5, a palavra de Deus nos diz: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que o elogio do insensato. A palavra de Deus nos diz que é melhor ouvir uma repreensão do que um elogio. Por quê? Nós vamos ver isso, é porque quando nós somos repreendidos, nós temos a oportunidade de crescer. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita a repreensão cai no erro. Um dos benefícios de nós aceitarmos repreensão é que nós vamos errar menos, nós evitamos de cair no erro. E se nós ouvirmos as repreensões em nossas vidas, seja através de nossos familiares, dos irmãos da igreja, ou mesmo de Deus, através das circunstâncias da vida, nós vamos evitar muitos erros e vamos caminhar nos caminhos da vida. Provérbios capítulo 1, versículo 5. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Palavra forte, né? Uma das traduções da Bíblia usa exatamente essa palavra. Quem não gosta de ser repreendido é estúpido. Esse é um veredito duro, mas muito verdadeiro. Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Provérbios capítulo 9, versículos 8 e 9. Não repreenda o tolo, porque se você fizer isso, ele te odiará. Repreenda o sábio e ele te amará. Instrua o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Nós podemos descobrir se uma pessoa é tola ou ela é sábia apenas observando a forma como ela reage a uma repreensão. Provérbios, nós lemos, diz: não repreenda o tolo, porque se você fizer isso, ele te odiará. A pessoa é tola quando você traz uma repreensão adequada, é claro, e a pessoa, em vez de te agradecer, em vez de ouvir, considerar suas palavras, ele começa a te odiar. Essa é uma característica básica de uma pessoa tola. Por outro lado, a pessoa sábia, o versículo continua dizendo: repreende o sábio e ele te amará. Instrua o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ou seja, para o sábio, seja uma instrução, um elogio, ou seja uma repreensão, uma correção, ele usa todas as coisas para crescer, para se desenvolver. Ele tem aquela mentalidade que o apóstolo Paulo nos diz lá na sua epístola aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, apenas a reação da pessoa quando ela é corrigida já é um diagnóstico se essa pessoa é tola ou estúpida, como outro versículo nós lemos, ou é uma pessoa sábia. A palavra de Deus nos diz que o sábio ama a repreensão. Também Provérbios capítulo 15, versículo 12. O homem vaidoso não gosta daquele que o repreende. Para aceitarmos correção ou repreensão, nós precisamos ser humildes. Precisamos ser realmente humildes para ouvir os nossos erros, considerar. Mas o homem vaidoso, orgulhoso, ele não gosta de ouvir repreensão. Então, a pessoa que não gosta de ser repreendida não é só estúpida e tola, ela é também orgulhosa. E finalmente Jó, capítulo 5, versículo 17,
diz o seguinte: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. E para essa pessoa ser bem-aventurada, ela precisa, com certeza, aceitar a repreensão. Você aceita ser repreendido, corrigido? Se você não gosta de ouvir sobre os seus erros, você está incapacitado a crescer como cristão, como profissional, como cônjuge, como pai, como mãe. Se você não aceita ser repreendido, você está incapacitado a crescer, não só espiritualmente, mas também profissionalmente, na esfera da família, dos relacionamentos. O sábio é aquele que aceita a repreensão. Nós crescemos muito mais quando somos corrigidos do que quando somos elogiados e bajulados. Porque os nossos pontos positivos, pela graça de Deus, nós temos alguns, mas todos nós temos pontos negativos, temos falhas. E se você aceita a repreensão, então você consegue crescer muito mais quando você é repreendido do que quando você é elogiado. É muito interessante esse aspecto, que eu não sei se vocês sabem, creio que sim, mas como que os atletas eles alcançam um alto desempenho, uma alta performance? Como que um atleta chega ao ponto de ser qualificado para as Olimpíadas? Preste atenção. O atleta ele precisa pagar alguém, um técnico, só para dizer os seus erros. Olha, você está errando aqui, você não está fazendo isso correto, isso precisa ser melhorado, isso precisa ser corrigido, sua postura, a sua atitude. Pense bem, para você ser um atleta de alto desempenho, esse atleta paga alguém só para apontar os seus erros e as suas deficiências. Essa é uma grande lição para nós. Se nós queremos crescer na nossa vida, nós deveríamos chegar ao ponto de pagar, ou mudando essa ilustração, de agradecer, de amar aquelas pessoas que têm a coragem de chegar diante de nós e nos corrigir. Porque a maioria das pessoas não tem essa disposição, elas não têm o amor suficiente a nós, porque elas querem estar bem conosco. Porque não é fácil corrigir também não é fácil ser corrigido, mas também não é fácil corrigir. E às vezes as pessoas não querem ficar mal conosco, e elas estão vendo o nosso erro, nós estamos indo para o buraco, mas elas não falam nada porque elas não querem se queimar conosco. Isso não é verdadeira amizade, isso não é verdadeiro amor. Portanto, aquelas pessoas que têm a coragem de nos corrigir, de nos repreender, nós devemos valorizá-las. É muito interessante que essa é uma característica comum do ser humano, ele não gosta de corrigir as pessoas. Mas eu quero dar um exemplo na minha vida profissional e também na minha vida espiritual. Eu tinha um chefe que ele não repreendia ninguém, mas ele se lembrava de todas as coisas erradas que as pessoas faziam, e ele começava a ficar chateado com aquilo, e começava a tratar a pessoa mal, e daqui a pouco a pessoa não estava nem sabendo o que estava acontecendo, mas o chefe estava tratando ela mal. Por quê? Porque ele não tinha esse princípio, não tinha essa coragem. Ele era, na verdade, uma pessoa covarde. Ele não tinha coragem de chamar o funcionário e falar: olha, você está errando nisso, gostaria que você mudasse. Por causa disso, uma vez por ano, eu entrava na sala do meu chefe, é claro, num dia que ele estivesse de bom humor, eu não sou bobo, né? E eu sentava com ele e falava: chefe, eu gostaria de ouvir a respeito do meu desempenho, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, né? Tem alguma observação que você quer fazer em relação ao meu trabalho, ao meu serviço? Como eu sabia que ele espontaneamente ele não ia trazer esse feedback para mim, eu fazia questão de uma vez por ano sentar e ouvi-lo. E muitas vezes as coisas que ele falou me ajudaram muito. Isso também eu aplico em todas as áreas da minha vida. Com a minha esposa, de vez em quando, eu pergunto a ela: como é que eu estou, querida? Como é que você está se sentindo? Posso melhorar em alguma coisa?
É claro que eu não vou ouvir só elogio, né? Porque a esposa, filhos, são pessoas que estão conosco todos os dias, o dia inteiro, e eles realmente sabem e conhecem as nossas fraquezas. Então, de vez em quando eu faço isso. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu quero crescer, eu quero melhorar o meu casamento, eu quero me melhorar profissionalmente. Então, eu procuro, eu busco esse feedback. Inclusive para os meus filhos. Algumas vezes, filho, alguma coisa que o papai está fazendo, que você está ficando chateado, pode falar, não tem problema. Então, nós precisamos ter essa atitude de sabedoria. Se as pessoas não têm essa atitude em relação a nós, então vamos até elas. Há pessoas, é claro, que dependem de nós e que você sabe, que nós sabemos que nos amam, e vamos perguntar, vamos ouvir, né? Santo Agostinho disse uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: prefiro os que me confrontam, pois me corrigem, do que os que me bajulam, pois me corrompem. Realmente, Santo Agostinho era um homem que tinha a sabedoria de Deus. Ele diz: eu prefiro aqueles que me corrigem, que me confrontam, pois esses me corrigem, do que aqueles que me elogiam, pois esses me corrompem. E os maiores obstáculos ao nosso crescimento, seja profissional, seja espiritual, seja dentro dos nossos lares, são o orgulho e a vaidade. Porque não é fácil. Não é fácil ouvir dos seus erros, mas todos nós temos erros, temos pontos positivos, mas temos pontos negativos. E a sabedoria é quando nós buscamos saber, porque muitas vezes nós não conseguimos nos enxergar no espelho. Às vezes nós estamos fazendo uma coisa muito errada e nós não estamos vendo. E aí nós precisamos da ajuda de alguém que está do lado de fora, que nos ama realmente, que se preocupa conosco para nos ajudar e nos corrigir. É assim que acontece na área educacional, na nossa instrução. Nós somos ensinados uma matéria, depois passamos por uma prova, algumas coisas nós acertamos, outras coisas nós erramos, mas nós aprendemos e melhoramos quando o erro acontece e quando nós corrigimos os nossos erros. Os maiores obstáculos ao nosso crescimento são o orgulho e a vaidade. Nós lemos Provérbios 15, 12, o homem vaidoso não gosta da pessoa que o repreende. E, finalmente, trazendo novamente esse princípio, o tolo não gosta de ser corrigido, mas o sábio aceita tanto o elogio quanto a correção. Portanto, eu gostaria de terminar com essa pergunta que eu iniciei. Você aceita ser corrigido? Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe.